Bom dia a todos, graça e paz. Um abraço para você e sua família. Atos capítulo 8, após o martírio de Estevão, Lucas relata o seguinte: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram, por causa dele, uma grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Podemos destacar duas coisas muito interessantes aqui. A primeira é que o Senhor já estava preparando o apóstolo Paulo. Saulo de Tarso já vinha sendo trabalhado, o coração dele já vinha sendo amolecido pela mensagem do Evangelho. Cada pessoa, cada cristão que ele perseguia, cada cristão que ele levava na prisão, cada casa de crente que ele invadia e arrastava, como diz o texto, cada morte que ele consentia e assistia, o testemunho daqueles mártires, daqueles cristãos, com certeza tocava o coração dele. Possivelmente incomodava o apóstolo Paulo saber, ou Saulo de Tarso ainda, incomodava saber que aqueles homens, mulheres sofriam por causa de Jesus Cristo, morriam por causa de Jesus. O testemunho deles era de fato impressionante. E assim Deus já vinha trabalhando no coração de Saulo de Tarso para que ele pudesse vir a ser então o apóstolo Paulo como conhecemos. A segunda questão interessante é que Deus usa os meios para cumprir os seus fins de forma bem objetiva. Os planos de Deus nunca são frustrados. E assim, como diz no começo do livro, em Atos 1:8, os cristãos seriam testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria até os confins da terra. Vemos o começo desta expansão, o evangelho saindo de Jerusalém por meio da perseguição, indo para a Judéia e para Samaria, para chegar até os confins da terra, depois de Atos capítulo 10. Então vemos a expansão do evangelho com base num princípio. A igreja começava a ser perseguida e ficava impossível permanecer num só lugar. Então esses cristãos iam se espalhando e pregando a palavra. Assim diz o verso 4 do capítulo 8. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Portanto, a palavra ia sendo levada adiante. E o propósito cumprido, o propósito de Deus cumprido na vida dos cristãos e na igreja, espalhando o evangelho por todo lugar. Assim, vemos neste começo de Atos 8, dois princípios bem interessantes. Deus usa os meios diversos para cumprir o seu propósito. Aqui usa perseguição para espalhar a igreja. Da mesma forma como Deus já ia amolecendo o coração de Saulo de Tarso através do testemunho de cada cristão que ele tinha contato. E os propósitos de Deus sendo sempre cumpridos. Que Deus nos abençoe a entendermos os propósitos, a vivermos debaixo da vontade do Senhor e a cumprirmos o nosso plano, o nosso objetivo, glorificar a Deus, levar adiante o Evangelho, amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E assim Deus será glorificado e nós viveremos felizes, porque estamos debaixo da vontade do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor tem olhado por nós com misericórdia, porque o Senhor tem cuidado de nós nas nossas limitações e falhas. E muitas vezes o Senhor usa outros recursos para cumprir os propósitos, mesmo que isso venha causar algum dano, algum prejuízo a nós. O Senhor tem trabalhado isso na gente. Por favor, Deus, nos ajude a entender e a viver conforme os teus propósitos. Ó Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe a nossa vida no sentido de cumprir a evangelização e fazer a missão que temos que fazer, levar adiante o reino. E entender, ó Pai, que sempre, sempre os teus planos e propósitos são cumpridos. Obrigado pela história que tem mostrado isso. Obrigado pela vida de Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo, tocado pelo Senhor, transformado e mudado por Cristo. E assim vemos de novo os planos e propósitos do Senhor sendo cumpridos. Louvado seja o nome do Senhor. Abençoa-nos para que hoje sejamos fiéis a obedecer a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe conosco nas nossas mídias sociais, no Facebook, no YouTube
Igreja Presbiteriana de Utinga, e também no Instagram ipb.utinga.